A China é a segunda maior economia do mundo. Tem tecnologia de ponta em quase tudo: inteligência artificial, eletrônicos, infraestrutura. Mas existe uma área em que eles estão completamente perdidos. E, por incrível que pareça, estão vindo ao Brasil buscar ajuda. Neste exato momento, centenas de técnicos chineses estão em fazendas brasileiras aprendendo como a gente produz alimentos. Por que a maior potência asiática precisa do Brasil? Por que eles não conseguem desenvolver essa tecnologia sozinhos? Hoje eu vou te revelar os bastidores de uma dependência que pouquíssima gente conhece. E no final, você vai entender o poder que o Brasil tem nas mãos. Fica comigo até o final, porque vai valer cada segundo. Para entender isso, primeiro você precisa entender o problema da China. A China tem 1,4 bilhão de pessoas para alimentar. 1,4 bilhão. Agora olha isso. A quantidade de terra agricultável que eles têm por pessoa é menor do que 1/10 da nossa. A China possui cerca de 320 milhões de hectares agrícolas para 1,4 bilhão de pessoas. O Brasil tem 280 milhões de hectares para apenas 220 milhões de habitantes. Na prática, isso significa que a China tem cerca de 0,23 hectares por pessoa. O Brasil tem 1,27 hectares por pessoa. Mais de 5 vezes mais terra disponível por habitante. E não para por aí. O solo chinês está profundamente degradado. Décadas de agricultura intensiva, sem rotação adequada e sem descanso da terra, esgotaram o solo. Grandes áreas estão contaminadas por metais pesados, outras sofrem com salinização, outras enfrentam erosão severa. E o clima também não ajuda. A maior parte da área agrícola da China está em regiões de clima temperado, com invernos rigorosos. Na prática, isso limita a produção a apenas uma safra por ano. Já no sul do país, onde o clima é mais favorável, o relevo é montanhoso. Difícil mecanizar. Difícil escalar a produção. Resumindo, a China precisa alimentar cerca de 1/5 da população mundial com menos de 10% das terras agricultáveis do planeta, e muitas delas em condições ruins. É um desafio gigantesco. Quase impossível. E é exatamente por isso que eles olham para o Brasil. Mas o que exatamente a China quer aprender com a gente? Primeiro, agricultura tropical de alta produtividade. A China até possui regiões tropicais e subtropicais, especialmente no sul, em províncias como Guangdong, Guangxi, Yunnan e Hainan. O problema é que eles nunca desenvolveram tecnologia para produzir em larga escala nesse tipo de clima. O Brasil desenvolveu. Nós transformamos o Cerrado, que era considerado improdutivo, em uma das regiões agrícolas mais eficientes do planeta. Técnicos chineses vêm ao Brasil para aprender correção de solo tropical, manejo de pragas tropicais e uso de cultivares adaptadas. A Embrapa mantém acordos de cooperação técnica com a Academia Chinesa de Ciências Agrárias desde 2010. Todos os anos, grupos de 50 a 100 técnicos chineses passam meses em centros de pesquisa e em fazendas brasileiras. O objetivo é tentar replicar o modelo brasileiro nas regiões tropicais da China. A segunda grande lição é a recuperação de solo degradado. A China possui milhões de hectares nessas condições e precisa recuperá-los com urgência. O Brasil desenvolveu técnicas avançadas de recuperação de pastagens degradadas, áreas erodidas e solos compactados. O Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, o ILPF, chama muita atenção dos chineses. Lá, agricultura e pecuária costumam ser separadas, com baixa produtividade. A ideia de integrar tudo, recuperar o solo e ainda aumentar a renda é revolucionária para eles. Já existem projetos piloto de ILPF em províncias chinesas inspirados diretamente no modelo brasileiro. A terceira lição é talvez a mais valiosa de todas: a fixação biológica de nitrogênio. A China é o maior consumidor de fertilizantes nitrogenados do mundo. Gasta bilhões de dólares importando ou produzindo adubo químico. Enquanto isso, o Brasil desenvolveu uma tecnologia que ensina a soja a produzir o próprio nitrogênio. Menos custo, menos impacto ambiental, mais eficiência. Pesquisadores chineses trabalham em parceria com a Embrapa
para adaptar essa tecnologia às cultivares chinesas. Se conseguirem, a economia pode chegar a dezenas de bilhões de dólares por ano. Agora vamos aos números que mostram o tamanho dessa dependência. A China é, disparado, o maior comprador de produtos agrícolas brasileiros. Mais de 40% das nossas exportações agrícolas vão para lá. Só em 2024, o Brasil exportou para a China cerca de 70 milhões de toneladas de soja, 3 milhões de toneladas de carne bovina e de frango, além de celulose, algodão, açúcar e café. No total, mais de 60 bilhões de dólares. Eles compram tanto do Brasil porque simplesmente não conseguem produzir tudo isso internamente. E não é só comércio, é transferência de conhecimento. A China investe pesado em pesquisa agrícola no Brasil. Empresas chinesas compram terras, montam fazendas modelo e trazem técnicos para aprender. Províncias chinesas financiam bolsas de estudo para agrônomos estudarem em universidades brasileiras como a USP, a ESALC e a Universidade Federal de Viçosa. O objetivo é claro: absorver conhecimento e tentar replicar na China. Mas aqui vem o ponto mais interessante. Mesmo com todo esse investimento, eles ainda não conseguiram. Porque a agricultura tropical não é receita de bolo. Não é só copiar técnica. É entender clima, solo, pragas, doenças, tudo completamente diferente do que eles conhecem. O Brasil tem décadas de vantagem. A Embrapa começou nos anos 70. São mais de 50 anos de pesquisa acumulada. Em nível governamental, Brasil e China mantêm diversos acordos bilaterais. Em 2023, houve a renovação do Acordo de Cooperação em Agricultura e Pecuária, prevendo troca de pesquisadores e projetos conjuntos. Em 2024, um novo acordo focado em sustentabilidade agrícola, produção de baixo carbono e eficiência ambiental. A China sabe que depende do Brasil para se alimentar. E o Brasil sabe que a China é o nosso maior cliente. É uma interdependência estratégica. Mas algo mudou. O Brasil não vende apenas comida, vende conhecimento. Consultores brasileiros dão cursos na China. Empresas brasileiras de tecnologia agrícola abrem escritórios por lá. O Brasil passou a exportar expertise. Isso é mudança de patamar. E o que tudo isso significa para nós? Primeiro, segurança estratégica. Enquanto a China depender da nossa comida e do nosso conhecimento, o Brasil tem poder de negociação. Segundo, valorização do agronegócio brasileiro. Não somos apenas exportadores de commodities. Somos exportadores de tecnologia. Terceiro, oportunidade. Empresas brasileiras de agritech têm um mercado potencial de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E quarto, responsabilidade. O mundo olha para o Brasil como parte da solução da segurança alimentar global. Isso traz prestígio, mas também exige sustentabilidade. E não é só a China. Índia, países africanos e o Sudeste Asiático também enviam técnicos para aprender com o Brasil. O Brasil se tornou referência mundial em agricultura tropical. Isso deveria encher todo brasileiro de orgulho. Então é isso. A China, a segunda maior economia do mundo, depende do Brasil para aprender a produzir comida. Porque eles precisam alimentar 1/5 da humanidade com terra limitada e degradada, e o Brasil tem a solução. Décadas de ciência, tecnologia e trabalho de gerações de pesquisadores e produtores. E você, já sabia disso? Sabia que a China depende tanto do Brasil? Comenta aqui. Se inscreve no canal Pé na Terra Agro e ativa o sininho. Seja membro do canal para ter acesso a relatórios exclusivos sobre acordos internacionais do agro e análises do eixo China-Brasil. Hoje, às 8 da noite, tem vídeo completo sobre o sistema ILPF passo a passo, exatamente o modelo que a China quer copiar. Um abraço e fica com Deus.